Olá! A revista de variedades da UERJ está começando e no campus de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a reciclagem e o reaproveitamento do lixo. Saiba quanto lixo produzimos e quais são os males que ele provoca para a nossa saúde. Conheça os processos de reciclagem que ajudam a diminuir os resíduos deixados pelo homem e descubra a beleza do lixo, que pode até virar obra de arte. Você já reparou na quantidade de lixo que nós geramos todo dia? Da embalagem da manteiga do café da manhã, as sobras do almoço, passando pelos rascunhos do escritório e por outros itens, como um simples chiclete ou o tubo da pasta de dente. O homem moderno não para de produzir resíduos. Pode parecer estranho, mas o lixo está diretamente ligado à nossa vida. A palavra lixo é derivada do termo latim lixi e significa cinza. No dicionário, ela é definida como sujeira, imundície, coisas inúteis, velhas, sem valor. Na linguagem técnica, ele é sinônimo de resíduos sólidos e é representado por materiais descartados pelas atividades humanas. O lixo acompanha o ser humano ao longo da história, em passagens nada heróicas. Na Roma Antiga, as pessoas jogavam em qualquer lugar aquilo que consideravam inútil. No século XII, em Londres, a população tinha o hábito de lançar o lixo nos rios. No século XVI, Paris tinha a fama de ser a cidade mais suja da Europa. Aqui no Brasil, ainda colônia de Portugal, o povo também costumava deixar as ruas imundas. Falar na história do lixo é falar numa história de longuíssima duração. É chegarmos aos tempos da colônia, é atravessarmos o Império, é chegar na República. É uma permanência terrível na história da cidade. Uma permanência de dejetos jogados pelas janelas, de alimentos sendo jogados nas ruas. As ruelas, as vielas da cidade, quer seja no período colonial, mesmo no Império, eram lugares que não pertenciam a ninguém. Em 1760, a cidade do Rio de Janeiro abrigava cerca de 30 mil habitantes. Nessa época, atirava-se lixo por toda parte. As áreas costeiras, os rios e as lagoas viravam verdadeiras lixeiras. Com a chegada da família real portuguesa, em 1808, a situação só piorou. Junto com os reis, milhares de portugueses fizeram do Rio sua nova moradia. A consequência? Mais lixo na cidade. Por exemplo, o gorila, para ir mais atrás do que o Império, o gorila come a banana e joga a casca no chão. Mas a natureza consegue absorver essa casca. Então nós precisamos de sistema, seja no Império, cada época vai ter o seu sistema compatível com a produção de resíduos para a gestão desses resíduos. Então, naquela época tinha pouca gente no Brasil, não chegava a ser um grande impacto a disposição in natura no meio ambiente. A Revolução Industrial mudou a relação do homem com o lixo. Com a produção em larga escala, aumentou a quantidade de resíduos jogados na natureza. E o surgimento dos produtos descartáveis no século XX só agravou o problema. O problema do lixo no Brasil é um problema caótico. A população ela vem se sufocando nos seus próprios resíduos. Não existe local para se lançar o lixo. A contaminação ambiental é sempre uma consequência dessa má gestão desses resíduos sólidos. Uma simples ida ao supermercado demonstra que quase tudo o que compramos pode acabar na lixeira. E muitas vezes é um ato quase automático jogar fora plásticos, vidros, metais, papéis e restos de alimentos. Em média, cada brasileiro produz 500 gramas de lixo por dia. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, gera cerca de 10 mil toneladas diárias de resíduos sólidos. As grandes capitais do Brasil variam tremendamente. São Paulo, por exemplo, já ultrapassou a faixa de 15 mil toneladas por dia. As outras capitais que produzem bastante menos lixo, Curitiba, por exemplo, que tem um sistema muito bom de segregação de lixo, ela gera da ordem de 2.800 a 3.000 toneladas dia apenas. Porto Alegre gera um pouco mais, na ordem de 3.000 a 3.500.
E Recife, na mesma ordem de grandeza, Salvador também. Estima-se que a população mundial produz algo superior a 300 milhões de toneladas de resíduos por ano. E a grande questão é: onde colocar todo esse lixo? A solução encontrada foi jogar a maior parte dos resíduos em extensas áreas periféricas, conhecidas como lixões. Por problemas financeiros, as prefeituras preferem jogar o lixo ao solo sem cuidado nenhum, porque isso realmente não custa nada. Na realidade, é um processo caro e você só está transferindo o problema de um local para outro. O lixo é coletado e é jogado em outro local, gerando os problemas de poluição ambiental. E o lixo ele gera proliferação de vetores, gera poluição do ar, poluição do solo e poluição da água. E a população é colocada em risco. O lixão prejudica as pessoas que habitam nas proximidades. O mau cheiro e a desvalorização imobiliária se somam aos riscos de doenças como dengue, tifo, leptospirose, entre outras. O principal problema de transmissão de doença do lixo está relacionado ao fato de que ele é um lugar de geração de vetores, né? Então, por exemplo, eu posso ter ratos, certamente é um lugar de rato, então todas as doenças transmissíveis pelo rato são então correlacionadas com o lixo. A coleta no Rio de Janeiro é feita pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a Conlurb, que retira o lixo das ruas, dos prédios e de estabelecimentos comerciais e leva para o aterro sanitário de Gramacho, no município de Duque de Caxias. O aterro sanitário é uma obra de engenharia projetada e construída, se construída adequadamente, de forma a reduzir ao mínimo possível o impacto ambiental que o lixo possa gerar. Uma parte da população ainda não é beneficiada pelo atendimento domiciliar da Companhia de Limpeza Urbana. Muitas comunidades carentes, que moram em locais de difícil acesso, convivem com o lixo praticamente em suas portas. Isso pode gerar proliferação de vetores animados, como as moscas, baratas, colocando em risco a saúde da população. Então, a solução tecnicamente convencional, até a solução técnica correta, é muito cara, que é o aterro sanitário. As prefeituras não têm dinheiro para fazer. Então, o que é feito? O lixão. Segundo os dados do IBGE, hoje quase 78% da população já tem o lixo coletado de forma regular nas prefeituras aqui da região metropolitana. O problema não é, na minha avaliação, apenas coletar o lixo. O desafio é pensar numa coleta regular, mas no tratamento e na destinação final adequada. A incineração é uma das formas encontradas para diminuir o volume do lixo nas cidades. Mas esse método traz problemas para o meio ambiente, porque polui o ar. Aqui no Brasil, menos de 1% do lixo é queimado. Como nós não podemos ter um controle absoluto sobre o que é que nós estamos queimando, tá? Seria necessário uma operação muito bem executada. E uma operação de incineração muito bem executada, hoje é da ordem de $200 por tonelada de lixo, contra $10, $15 de operação de um aterro sanitário. Outra forma de se livrar do lixo é o aterro sanitário. O estado do Rio de Janeiro tem 4 aterros para atender 193 municípios. Até o final do ano, o aterro de Gramacho deverá ser fechado. Nele já foram depositados cerca de 51 milhões de toneladas de resíduos, o que é equivalente a 30 maracanãs. Nós efetivamente precisamos diminuir a geração de resíduos para que seja viável a gestão desses resíduos. Efetivamente, os lixões podem ter a sua vida útil aumentada em mais de 40%, considerando que 40% do material, do lixo que a gente produz é constituído de materiais recicláveis. Então é nossa responsabilidade separar esses materiais para aumentar a vida útil dos aterros sanitários, que são imprescindíveis para a gestão de resíduos. Mas o que fazer com tanto lixo? Conheça no próximo bloco os processos de reciclagem. Não saia daí!